princípios fundamentais são os seguintes: Deus, Jesus, Espírito, perispírito, evolução, livre-arbítrio, causa e efeito, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, imortalidade da alma, vida futura, plano espiritual, mediunidade, influência dos espíritos em nossas vidas e ação dos espíritos na natureza. Portanto, é uma estruturação didática para nos ajudar a explorar o arcabouço doutrinário e realmente é de grande valia para nós. Vamos agora adentrar o 9º princípio fundamental da doutrina espírita, a pluralidade dos mundos habitados. Questão 55 de O Livro dos Espíritos. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Resposta: sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que só para eles criou Deus o universo. A constituição física dos globos, elas são diferentes entre si, assim como a dos seres que habitam esses globos. Assim como são diversos os estados dos espíritos na erraticidade relativamente ao grau de adiantamento moral e de desprendimento da matéria, igualmente variados são os meios em que eles se encontram. As condições oferecidas pelos orbes aos seus moradores são de acordo com as suas necessidades espirituais. A influência da matéria é maior nos mundos mais atrasados moralmente e diminui naqueles cujos habitantes são mais avançados. Então nós percebemos, por essas explanações, que os mundos que formam o universo são habitados por espíritos. Como os mundos são muito afastados do nosso planeta, não temos condição ainda de conhecê-los, mas são as afirmações essas dos espíritos superiores que vêm trazer para nós as informações de que, nesses mundos, os espíritos possuem no seu perispírito, no seu corpo físico, as substâncias inerentes a esses globos de onde eles se originaram, e quanto mais evoluídos os globos, mais evoluídos os espíritos que os habitam, que vão ter aí, então, uma constituição material mais etérea. João, no capítulo 14, versículo 2, registrou no seu evangelho as seguintes palavras de Jesus: há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito que oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento desses mesmos espíritos. A grosso modo, os mundos podem ser classificados, de acordo com sua evolução, da seguinte forma: mundos primitivos, que são aqueles destinados às primeiras encarnações da alma humana; mundos de expiação e provas, onde predomina o mal e em cuja categoria se inclui a Terra, ou seja, a Terra já passou pelo estágio de mundo primitivo e hoje estaria nessa categoria de mundo de expiação e provas. Mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem forças, ou seja, nesses mundos o bem começa a se elevar e haver um melhor equilíbrio em relação ao mal, porque no mundo de provas e expiação o mal ele predomina, no mundo de regeneração a balança começa a ser equilibrada, é para onde a Terra se destina, e tem os mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. Acima desses, os mundos celestes ou divinos,
que são as habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Interessante que os espíritos, no seu processo de evolução, eles se transferem dos mundos mais atrasados para os mundos mais avançados, conforme eles vão alcançando um estágio de adiantamento mais elevado no seu próprio orbe. Então, dessa forma, as criaturas que estão hoje encarnadas na Terra, um dia deixarão a Terra rumo a um planeta mais ditoso, mas terão para isso que ter atingido um grau de adiantamento, de aperfeiçoamento necessário para poder terem direito a gozar dessa transferência, pelo esforço próprio, pelos seus méritos individuais. Então, não há, na verdade, mundos privilegiados. Não é que Deus criou mundos privilegiados já com os espíritos ali evoluídos. Não. Os mundos vão receber espíritos que, pelo seu próprio mérito, alcançarão o direito de os habitarem. E assim Deus age naturalmente com isenção e não privilegia ninguém, dá a todos nós o direito, 10º princípio fundamental da doutrina espírita, a imortalidade da alma. Na questão 83 de O Livro dos Espíritos, está registrado que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos dizer por agora. Palavras dos espíritos superiores. Na questão 153, Kardec questionou: em que sentido se deve entender a vida eterna? A vida do espírito que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retoma a vida eterna. E, além disso, conserva a sua individualidade, jamais perdendo-a. Portanto, o princípio da imortalidade da alma é aquele que vem nos garantir que, uma vez criado o espírito, ele é eterno. Ele não morre, ele vai existir por toda a eternidade. A despeito da sua inteligência ou da sua posição social, geralmente o homem possui um sentimento inato de que a morte não é a última fase da sua existência. Portanto, a crença na imortalidade da alma ela é intuitiva. Naturalmente, há aqueles que creem que após a morte do corpo físico, advém o nada, seria o nadismo. É um pensamento desalentador. Ele promove a concentração dos esforços do ser humano exclusivamente na vida presente e ele estimula ideias do tipo aproveitar o máximo possível enquanto eu estou vivo, já que esta vida é a única realidade palpável. Ou seja, quando não crê na imortalidade da alma, a criatura geralmente ela se vê encorajada a uma vivência egoísta, anticaridosa, sem motivação para trabalhar em benefício do seu próprio progresso espiritual, que dirá do seu próximo, do seu semelhante. Entretanto, aqueles que já reconhecem que a imortalidade é o destino inevitável de todos nós, eles vão perceber com maior clareza o seguinte pensamento de Emmanuel: a transitoriedade de tudo que palpita no campo das formas para compreender-se a soberania do espírito. Portanto, o espírito soberano sobrevive à matéria, vai existir eternamente. Então, compreender essa efemeridade da matéria e a perenidade do espírito é a chave para que a gente faça da nossa evolução um caminho consciente, no qual nós podemos nos conduzir no plano físico segundo os princípios espirituais, para que futuramente, uma vez vivendo no mundo espiritual, no campo espiritual, nós possamos desfrutar das recompensas advindas do comportamento nosso quando no campo material. Então, a morte, espiritualmente falando, ela não existe. A única morte que existe para o espírito é a morte da estagnação da alma, ou seja, quando a alma se paralisa pelos vícios,
pelo crime, pela ociosidade e fica adormecida pelos falsos valores humanos. Vamos adentrar o 11º princípio fundamental da doutrina espírita, a vida futura. Uma vez que nós aceitamos a tese de que o espírito é imortal, resta agora explorarmos em que condição o espírito se encontrará após a morte do corpo físico. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, comenta que todas as máximas de Jesus se reportam ao princípio da vida futura, sem o qual nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, podendo-se considerá-lo como o eixo do ensino do Cristo. Portanto, o Cristo, ao nos dar as suas instruções, os seus ensinamentos, para nos dirigir através do caminho do bem ao reino de Deus, ao reino que está dentro do nosso próprio eu, que seria o nosso aperfeiçoamento moral, ele estava nos incentivando a crer que haveria uma vida futura com recompensas. Então, todos esses ensinamentos do Cristo nos apontam nesta direção. E se o homem possui, portanto, a crença instintiva na continuidade da existência ao deixar o corpo, ele vai ter igualmente a preocupação com seu destino e com sua condição futuros. Por ter faltado no passado uma base que sustentasse ideias mais lógicas e racionais, o homem fantasiou sistemas que deram origem a diversas crenças. Por exemplo, idealizou o céu e o inferno artificiais, definiu como eternas e imutáveis a situação das almas, sem proporcionar-lhes chance de progresso e evolução. Imaginou ambientes para receber as criaturas em sua passagem para o além, idealizando-os de acordo com as suas convicções materialistas. Criou, portanto, o céu do conforto contemplativo, onde não há exigência de trabalho, ou o inferno de uma tortura física infindável. A conquista do melhor lugar poderia ser conseguida até mesmo por simples práticas exteriores, como cerimônias ritualistas, que lhe garantiriam a felicidade futura. Mas o Espiritismo vem combater tudo isso, vem combater todas essas hipóteses e apresentar uma perspectiva mais lógica, mais irrefutável, fundamentada no resultado das suas observações das manifestações espirituais, observações das comunicações dos espíritos. Então, segundo os princípios de justiça, as almas devem ter a responsabilidade dos seus atos de acordo com seu livre-arbítrio já conquistado, e a situação porvindoura de cada um vai depender de sua conduta moral e de sua obediência às leis de Deus. Vamos ao 12º princípio fundamental da doutrina espírita, o plano espiritual. Assim nós vamos chamar a dimensão habitada pelos espíritos quando retornam à erraticidade, ou seja, ao período entre reencarnações. Após a morte do corpo físico, tendo a alma conservado a sua individualidade, ela vai habitar novamente o mundo dos espíritos. E os ambientes são os mais variados, que vão abrigar criaturas de acordo com o grau de evolução moral e com suas conquistas e méritos pessoais. Esses locais podem ser zonas de padecimentos, colônias de recuperação e aprendizado, regiões espirituais de felicidade e trabalho, ou seja, sítios diferentes que servem de morada aos espíritos, de conformidade, como dissemos, ao seu progresso evolutivo. Na questão 87 de O Livro dos Espíritos, Kardec fez o seguinte questionamento: ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Resposta: estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Nem todos, porém,
vão a toda parte. Por isso que há regiões interditas aos menos adiantados. Isso explica, por exemplo, por que nós não podemos nos dirigir a mundos superiores, por que nós não podemos adentrar regiões celestiais, justamente porque existe uma barreira vibratória que está de acordo com o princípio de mérito e de justiça divinos. Alguns desses lugares citados, eles se encontram nas proximidades da crosta terrestre do nosso planeta Terra. São bastante citados na literatura espírita e isso nos dá uma ideia de como eles poderiam ser. Vamos, por exemplo, mencionar o umbral. O umbral ele é mencionado no livro Nosso Lar e também numa outra obra intitulada Vivendo no Mundo dos Espíritos. É um ambiente criado pela imperfeição da própria mente humana, habitado por espíritos desequilibrados, detentores de débitos, devidos às infrações por eles cometidas ante as leis divinas. Então percebam, são locais criados pela projeção do pensamento humano, zonas de padecimento. No caso, o umbral, nessa região, encontram-se reunidas criaturas que se afinam pelas mesmas tendências nocivas ou pela ociosidade. Lá permanecem por um tempo que varia segundo as suas necessidades de expiação. Portanto, a estada de um espírito no umbral, ela não é definitiva. Ela pode ser abreviada de acordo com o grau de arrependimento que ele possa passar a ter, e também pelo socorro prestado por entidades em estágio evolutivo mais avançado, ligadas a ele por laços afetivos. Há também ambientes de maior ou menor amplitude e organização, como os postos de socorro, descritos na obra Os Mensageiros, e as colônias espirituais, como Nosso Lar, Alvorada Nova, São Sebastião, Colônia das Hortênsias, Colônia Eurípides Barçanufo, verdadeiras cidades providas de infraestrutura para o amparo e assistência ao reajustamento de espíritos, especialmente pela oportunidade de trabalho que elas vão oferecer e que eles possam realizar. Então, na literatura espírita, nós encontramos inúmeros relatos sobre esses locais, especialmente próximos à crosta terrestre, mas podemos considerar, por plano espiritual, qualquer região do universo onde haja espaços aparentemente vazios que são habitados por seres vivos em dimensões ainda desconhecidas. 13º princípio da doutrina espírita: mediunidade. A mediunidade é a faculdade do médium, condição através da qual o homem se torna o intermediário entre o plano dos encarnados e o plano dos desencarnados, ou seja, é o meio de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Kardec afirmou o seguinte na obra O Livro dos Médiuns: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Então, Kardec afirma que toda a humanidade, todos os homens, possuem algum rudimento de mediunidade. Essa faculdade, na verdade, ela sempre existiu e a história registra médiuns desde eras remotas, que antes eram conhecidos como adivinhos, pítons, feiticeiros, depois como intuitivos, sensitivos, paranormais, por outras religiões e filosofias. Allan Kardec foi o que mais aprofundou no estudo do fenômeno mediúnico. Como nós já mencionamos, dentre as suas obras há o Livro dos Médiuns, na qual o codificador desnudou o mistério das comunicações entre os mundos visível e invisível. Neste livro encontram-se informações claras, seguras e imprescindíveis sobre a mediunidade,
e a maneira como se deve encará-la e tratá-la. Kardec, na verdade, pretendeu que a mediunidade fosse vista com racionalidade e que ninguém, em sã consciência, fosse capaz de lidar com ela sem o devido estudo e aprimoramento. Kardec afirmou: pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Apesar de que Kardec afirmou que todos possuem no mínimo um rudimento da mediunidade, ele preferiu, portanto, chamar de médium aqueles nos quais essa faculdade mediúnica se apresenta com efeitos mais patentes, com maior ostensividade, para poder diferenciar, né, das outras pessoas que têm a sensibilidade menor. E a sensibilidade mediúnica, ela é função do grau de acoplamento do perispírito à zona física. Quanto maior o desacoplamento do perispírito, maior será o campo perceptivo do médium, além dos 5 sentidos. A mediunidade, ela pode se manifestar por efeitos chamados intelectuais ou subjetivos, por exemplo, intuição, vidência, audiência, psicografia, psicofonia, psicometria, desdobramento, e por efeitos físicos ou objetivos, materialização, transfiguração, transporte, voz direta, escrita direta, dentre outros. A mediunidade, ela é um atributo do espírito, como explica Emmanuel no livro O Consolador, mas Kardec observa no Evangelho segundo o Espiritismo que ela é inerente a uma disposição orgânica de que qualquer homem pode ser dotado, como da de ver, de ouvir e de falar. Sendo assim, a faculdade mediúnica, ela independe das qualidades morais do médium e pode se mostrar desenvolvida tanto nas pessoas mais dignas quanto nos menos dignos. Mas com relação à assistência espiritual, o fator moral é indispensável, ou seja, médiuns que são moralmente evoluídos possuem assistência de espíritos evoluídos. Ao contrário, pode-se deduzir. Então, a mediunidade, ela é também um recurso de evolução e, por isso, não deve ser usada para comércio ou para exibicionismo, porque Deus distribui a mediunidade entre os homens segundo a sua vontade e de acordo com o merecimento e a capacidade de cada um. O médium é apenas um instrumento do qual Deus se utiliza para a comunicação dos seus emissários. No entanto, esse dom ele pode ser tanto fonte de recurso, quanto pode ser de desequilíbrio, dependendo da forma como ele será utilizado. Isso porque, no trato com a mediunidade, é necessário seriedade, estudo e comprometimento. A obra Conduta Espírita, pelo Espírito André Luiz, traz o seguinte pensamento: a mediunidade nunca será talento para ser enterrado no solo do comodismo, ou seja, a mediunidade precisa ser tratada e trabalhada como qualquer recurso nosso em benefício dos semelhantes, encarnados ou desencarnados. E assim como a água volumosa, que precisa ser canalizada para ela não sair destruindo a natureza, ou para ela poder gerar o benefício da eletricidade, a mediunidade precisa ser tratada e canalizada para não gerar distúrbios e gerar benefícios ao invés. A sua finalidade não é apenas de possibilitar o intercâmbio com os espíritos, mas de permitir a oportunidade de servir. Então, do médium que se vale do esforço para o trabalho, para o estudo, para a caridade, para a aplicação da moral cristã em sua própria vida, aproximam-se espíritos evoluídos
que deles se utilizam como instrumento de progresso. Mas os médiuns que, por outro lado, não se conduzem dentro dos princípios redentores a serviço do Cristo, eles se sujeitam ao assédio de entidades atrasadas moralmente, que o influenciam no campo da vaidade, do orgulho e da cobiça. E a mediunidade de Jesus? Referindo-se a Jesus, André Luiz assim descreve na obra Nos Domínios da Mediunidade. É possível abordar a mediunidade com simplicidade evangélica, baseados nos ensinamentos claros do Mestre, que esteve em contato incessante com as potências invisíveis ao homem vulgar, curando obsidiados, levantando enfermos, conversando com os grandes instrutores materializados no Tabor, ouvindo os mensageiros celestiais em Getsemane e voltando ele próprio a comunicar-se com os discípulos depois da morte na cruz. Aceita-se que Jesus é o médium de Deus. A doutrina espírita, por sua vez, ela não apenas detém-se a analisar a mediunidade, a compreendê-la profundamente, mas utiliza-se dela com a finalidade cristã da prática da caridade e no amparo de espíritos sofredores que são tratados nas reuniões de desobsessão, reunião de tratamento espiritual. A mediunidade tem ainda o objetivo de possibilitar o progresso evolutivo da humanidade, porque permite justamente o contato dos encarnados com os espíritos superiores, dos quais pode obter orientações e informações. No entanto, para servir a Jesus, ninguém precisa do título de médium, porque mediunidade não é sinônimo de ascendência, de evolução espiritual. Não é, pois, a mediunidade que destaca o médium. É o trabalho que ele realiza no campo do amor ao próximo que vai destacá-lo. É assim que ele vai realizar a mediunidade com Jesus. Os médiuns, de fato, são, em sua maioria, espíritos em resgate dos seus débitos do passado. 14º princípio fundamental da doutrina espírita: influência dos espíritos em nossas vidas. Questão 459 de O Livro dos Espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, é uma revelação surpreendente da espiritualidade superior, que nos coloca a par de como é intensa essa influência dos espíritos em geral sobre nós, porque nos sugerem pensamentos e, frequentemente, intervêm nas nossas atitudes. Aí, na questão 87, nós recebemos ainda a seguinte informação: tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes. Então, os espíritos, de maneira geral, nos cercam constantemente, observam o nosso comportamento e muitas vezes têm acesso aos nossos pensamentos mais íntimos. Isso para espíritos mais evoluídos. Todavia, somente os espíritos, se interessam por aquilo que lhes chama a atenção, sendo indiferentes ao que não lhes diz respeito. Portanto, a qualidade do pensamento que nós emitimos normalmente vai determinar o tipo de espírito que nós atraímos. É como uma transmissão de uma rádio criando uma sintonia com os receptores que serão essas entidades, esses espíritos que muitas vezes frequentam os nossos lares, o nosso ambiente de trabalho, etc. As ideias sugeridas pelos desencarnados, elas vão possuir atributos de acordo com o grau de adiantamento deles, podendo ser frívolas e falsas ou relevantes e verdadeiras. Ou seja, se forem provenientes de espíritos atrasados,
serão maus conselhos, serão vazias de conteúdo. Entretanto, se essas ideias elas se originarem de um espírito evoluído, elas se constituirão de bons pensamentos e de inspiração superior. Se é verdade que os espíritos atrasados podem estimular pensamentos infelizes nos encarnados, de nossa parte, nós encarnados, podemos nos eximir de aceitá-los e rejeitar a sua influência maligna. O meio de se criar uma barreira a essa influência espiritual negativa, ele está explicado na questão 469 de O Livro dos Espíritos. A resposta que os espíritos deram contém as instruções: praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Essa é a razão por que Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Portanto, nós mesmos devemos perceber quando os nossos pensamentos estão se afastando dos pensamentos do bem e pedimos forças através da fé, da oração, ganhando consciência do que está acontecendo, para mudarmos a nossa atitude mental e as nossas decisões para o bem. Atuando sobre a matéria, os espíritos podem se manifestar de maneiras diferentes. Eles podem se manifestar por efeitos físicos, através de ruídos, da movimentação de objetos, pela transmissão do pensamento, pela visão, pela audição, pela palavra, pelo tato, pela escrita, pelo desenho, pela música. Numa palavra, por todos os meios que sirvam a pô-los em comunicação com outros homens. São palavras de Kardec que ficaram registradas no livro Obras Póstumas. Quando a influência dos espíritos sobre os encarnados é negativa e persistente, ela pode se constituir num processo intitulado obsessão. O estudo aprofundado da obsessão e do tratamento da desobsessão vai nos explicar as suas nuances, intensidades e tipo de transmissão. E deve ser naturalmente abordado no momento onde a gente possa explorar com maior profundidade. Vamos agora ao 15º princípio fundamental da doutrina espírita, a ação dos espíritos na natureza. A ação dos espíritos na natureza, ela pode ser estudada sob dois enfoques: o que envolve as tradições mitológicas e o que se relaciona às ideias espíritas. No primeiro, se destacam as tradições culturais que descrevem a existência de seres denominados elementais, encontradas na sociedade anglo-saxônica ou descritas pela mitologia greco-romana quando se referem aos deuses protetores da natureza. No segundo enfoque, que é o enfoque do Espiritismo, o Livro dos Espíritos e demais obras da codificação apresentam nítidas considerações a respeito dos assuntos. Reportando-nos ao primeiro enfoque, segundo a tradição cultural de muitos povos, existem esses seres singulares, chamados elementais, presentes em todas as atividades da natureza. Manuel Filomeno de Miranda, na obra Loucura e Obsessão, ele registrou o seguinte: na cultura religiosa do passado e do presente, encontraremos esses seres sob a denominação de devas, elementais, fadas, gênios, silfos, elfos, djinns, faunos. Então, o mito é o relato fantástico e às vezes misterioso, transmitido por tradição oral de um povo e que é protagonizado por esses seres que caracterizam forças da natureza e os aspectos gerais da condição humana. Os principais temas dos mitos são a criação, os deuses e deusas, as figuras heróicas, monstros e demônios, animais, mundo subterrâneo, jornadas,
buscas e provações, o pós-vida e mundos destruídos. Esses seres elementais estariam presentes em todas as atividades da natureza, além do plano físico. São veículos da vontade criadora, potencializadores das forças, leis e processos naturais. Os elementais não são considerados membros da espécie humana, mas muito próximos a esta. Em termos evolutivos, eles representariam possivelmente um elo imediatamente anterior por apresentar certas características que estão presentes no homem. Mas vamos agora ver o enfoque sobre esse assunto da doutrina espírita, onde o envolvimento dos espíritos com os fenômenos da natureza foram elucidados pelos espíritos superiores em O Livro dos Espíritos, nas questões 536 a 540, as quais vamos resumir. Pergunta aos espíritos: são devidos a causas fortuitas ou, ao contrário, têm todos um fim providencial, os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos? Resposta: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Resposta: Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Outra pergunta: formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza? Serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Resposta: que foram ou que o serão, ou seja, que foram encarnados ou que serão encarnados. Pertencem esses espíritos às ordens superiores ou às inferiores da hierarquia espírita? Isso é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente o papel que desempenham. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim entre os espíritos como entre os homens. Questão 539. A produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito? Ou muitos se reúnem formando grandes massas para produzi-los? Resposta: reúnem-se em massas inumeráveis. E aí vem a última questão. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando o livre-arbítrio ou por efeito de instinto ou irrefletido impulso? Pergunta muito interessante do Kardec, né? Resposta: uns sim, outros não. Os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto. Enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem os agentes. Primeiramente, executam. Mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois, poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Um desfecho dourado aí para esse assunto, quando os espíritos informam que na questão evolutiva, o arcanjo, o espírito puro, ele se originou no caminho evolutivo do átomo,
do princípio, do ínfimo. É muito interessante esse estudo da nossa doutrina espírita. Nós encerramos aqui os 15 princípios fundamentais da doutrina espírita. Entretanto, após discorrermos de forma sucinta sobre eles, nós julgamos oportuno, ainda neste vídeo, incluir mais um princípio, que, se ele não fez parte dos ensinos dos espíritos, ele foi enunciado pelo nosso codificador Allan Kardec como sendo um fundamento estritamente necessário ao estudo e à compreensão do espiritismo e dos fatos a ele correlacionados. Trata-se da fé raciocinada. Então nós não ousamos dizer que é o 16º princípio, mas é um princípio fundamental ao estudo da doutrina, à compreensão da doutrina proposto por Kardec. Ora, fé é a convicção intensa e persistente em algo abstrato que, para a pessoa que acredita, se torna verdade. São necessários, então, compreensão e entendimento. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas possuem seus artigos de fé. Sob esse aspecto, podemos dizer que a fé pode ser raciocinada ou pode ser cega. Nada experimentando, nada examinando, a fé cega aceita sem verificação, assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Emmanuel, no livro Fonte Viva, no capítulo 25, ele diz o seguinte: a fé é um sentimento que pode ser desenvolvido utilizando a força da vontade, do conhecimento e das virtudes. Sendo assim, a alma humana, nesses 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. Mas Kardec nos trouxe uma frase muito interessante a partir dos seus ensinamentos, dos ensinamentos da doutrina. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes. Ou seja, a fé, quando ela se baseia na verdade, se vê uma informação nova, ela já está plenamente situada e ajustada. Agora, quando alguém preconiza uma fé cega, sob um ponto de crença, ele se confessa impotente para demonstrar que ele está com a razão. A fé raciocinada, por outro lado, por ela se apoiar nos fatos e na lógica, ela não deixa nenhuma obscuridade. A criatura, quando crê, ela faz porque ela tem certeza. E ninguém tem certeza se não tiver compreendido. Aí vem a grande frase que Kardec nos legou em O Evangelho segundo o Espiritismo. Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente à razão em todas as épocas da humanidade. A esse resultado, portanto, conduz o Espiritismo, pelo que triunfa da incredulidade sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. E assim, meus irmãos, vamos encerrar este nosso trabalho, desejando a todos muita paz e muita harmonia em seus lares, que Jesus nos abençoe a todos nós.